Bom dia marceneiro, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Vitor Rebelato, onde eu ajudo donos de marcenaria a aumentar a produção lucrando 2 vezes mais com as suas próprias marcenarias. E nós estamos aqui na semana do aquecimento para Marcenaria 2X, que vai acontecer do dia 6 a 12 de março, onde eu vou te mostrar isso tudo na prática. Então seja muito bem-vindo e o tema de hoje dessa live é o melhor investimento que você deve fazer. Deixa eu só conferir meu áudio aqui antes, marceneiro. Se tá tudo ok. Tá saindo meu áudio aqui, então está ok. E qual que é o melhor investimento que nós devemos fazer? É isso que nós vamos falar hoje nessa live. Lembrando que essas lives, esses vídeos são patrocinados pela UD e pela Sermag. Sermag, acessórios e ferragens para marcenaria. Também tem acessórios que facilitam o nosso dia a dia. Então, se vocês não conhecem a Sermag, acesse o site UD Empresas, que lá vocês podem comprar acessórios, ferragens, dobradiças, acessórios para nossos móveis com alta qualidade e com ótimo preço, tá, marceneiro? Então, conheçam lá o nosso patrocinador aí, dá uma força lá para eles também. Bom dia, Jefferson, seja bem-vindo aí, meu amigo. Como é que tá aí a produção aí no Paraná? Bombando? Que legal, meu amigo, que bom que você está aí com nós hoje. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, sobre investimento. Que quando a gente fala sobre investimento, sobre investir, tanto na nossa vida como na nossa marcenaria, parece que isso é um assunto tão fácil, né? Tão simples, né? Investir ou não investir? Se eu estou precisando, eu vou lá e compro, né? Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Então parece ser muito simples, muito fácil, mas não é bem assim, né? A gente precisa sentar e analisar muito bem todos os custos envolvidos, tudo que a gente precisa saber para nós fazermos certos investimentos. Seja nossa vida, seja um carro para comprar, seja um celular, mas trazendo para nossa marcenaria é tão importante quanto sentarmos, analisarmos os custos e vermos o que nós podemos fazer ou não para nós não termos problemas. Porque quando a gente pensa em investir para a nossa vida, nossa marcenaria, a gente tem que analisar para nós não termos travas na nossa produção. Marceneiro, porque quando a gente faz um investimento não correto ou não necessário, ou até mesmo no momento que não seja favorável para nós, para a nossa marcenaria, ele pode travar a nossa produção e impedir nós de termos mais lucros. E isso é tão real e perigoso que aconteceu com nós aqui muito tempo atrás, e durante essa live eu vou comentar, eu vou conversar com vocês sobre o que foi acontecendo e como que a gente foi corrigindo os problemas para nós evitarmos que impeça a nossa produção de crescer. Bom dia, Santinati, seja bem-vindo aí. Bom dia a todos que estão se conectando. Seja bem-vindo à nossa live aí. Estamos falando sobre investimento mais importante que você deve fazer hoje na sua marcenaria. Se tiverem perguntas, dúvidas, vão mandando aí. Se você está se conectando agora e não conhece o meu perfil, me segue aqui que eu posto vídeos todos os dias. Estou fazendo live todos os dias dessas próximas 2 semanas, que é o aquecimento para a Marcenaria 2X, que vai acontecer dia 6 a 12 de março. Então, se está gostando do vídeo, dá o curtir, né? Aqui acho que tem uma... Onde que é? Aqui acho que tem um coraçãozinho. Vai curtindo aí, pessoal. Uma coisa que a gente não pode confundir, marceneiro, é crescer a empresa em espaço e crescer ela em produção. Por quê, Vitor? Porque é muito diferente uma coisa da outra. Quando a gente está pensando em crescer a nossa marcenaria, a gente não fala, eu quero crescer minha empresa. Ela é desse tamanho e eu vou aumentar ela em mais espaço, em mais local de trabalho. É muito diferente a gente crescer ela em espaço físico e crescer ela em produção. Porque quando a gente está pensando em crescer ela em espaço, a gente está investindo em local de trabalho, em maquinário, em locais para a gente poder talvez até pegar mais serviço. Agora, quando a gente pensa em crescer ela em produção, em trabalho, é outra coisa envolvida. Isso está mais ligado à questão de escritório do que propriamente dito em trabalhar dentro do galpão. Porque lá a gente tem que manter o nosso escritório organizado, os nossos clientes, os nossos atendimentos, os nossos projetos, os nossos orçamentos, que é toda a parte que eu sempre falo aqui para os marceneiros, para quem me assiste, para os meus alunos, que é a nossa visão de dono de marcenaria. O dono de marcenaria, o empresário, você que está me assistindo aí, ele não fica só olhando lá dentro do galpão, lá a produção, só o maquinário. Não. Ele tem que estar atendendo o cliente, ele tem que estar atendendo o fornecedor, ele tem que estar comprando as peças, tem que estar fazendo orçamento. É um monte de coisa envolvida que não está só ali dentro da marcenaria. Por isso que é muito diferente você investir em produção, em trabalho, do que você ficar investindo em espaço físico, em maquinário para dentro da marcenaria. Então, temos que ter bastante equilíbrio nisso e administrar bem os investimentos que nós fazemos. Porque se a gente só ficar pensando em colocar, não, tem que comprar um maquinário, tem que colocar uma máquina lá dentro, tem que colocar uma coladeira, tem que colocar uma furadeira, tem que comprar um monte de parafusadeira daquela mais cara bonitona para estar cheia da marcenaria, mas às vezes não é o momento certo para fazer investimento.
E quando a gente faz um investimento no momento errado, isso impede a gente de melhorar e aumentar a produção e de ter lucro, porque isso limita, segura o nosso lucro. Então é perigoso, marceneiro. Só que eu não estou aqui para dizer que não é certo ou que é errado. Eu estou aqui para ajudar você a analisar o momento certo e o momento errado. Que às vezes você está no momento errado de fazer esse investimento e aí você está lá pensando, será que eu devo ou não investir? Aí você assiste um conteúdo como esse e aí você consegue filtrar. Não, é melhor eu dar uma segurada. Ou não, às vezes você percebe, poxa, então eu estou no momento certo de fazer um investimento. E eu vou mostrar para você aqui até alguns maquinários que eu estava dando uma pesquisada agora de manhã quando eu acordei. Estava preparando esse conteúdo, aí eu dei uma analisada nos preços do maquinário, para você ter noção em qual momento você pode ou não investir. Que aí fica mais fácil de ver, né, o maquinário. E por que às vezes não é o momento certo de a gente fazer um investimento, ou de ter o cuidado para fazer um investimento em um maquinário para a nossa marcenaria? Por causa do custo muito alto. E esse custo muito alto, dependendo do momento em que nós estamos na nossa marcenaria, pode estragar o financeiro e o lucro da nossa empresa. Porque nós temos que entender que quando a gente faz investimento para a marcenaria, não é para minha casa. E é um dos primeiros erros que às vezes muitos marceneiros cometem, é não ter essa divisão. Casa, marcenaria. Então toda vez que você fizer um investimento para a sua marcenaria, ele vai sair da onde? Do caixa da marcenaria. Então você tem aqui a sua marcenaria. A marcenaria é onde você tem todo o seu investimento. Então se você fazer um investimento para dentro da sua empresa, comprar um maquinário, comprar que seja uma parafusadeira aí dentro, uma caixa de parafuso, da onde que vai sair o dinheiro? Da marcenaria. E esse investimento, ele vai influenciar aonde? Lá na minha casa, na conta da luz, na minha comida? Não. Ele vai afetar o seu orçamento. Se você comprar uma esquadrejadeira, ele vai afetar o seu orçamento. Porque onde que está o custo fixo? Onde que estão os valores que você está tendo que pagar a produção? É no orçamento. Porque quem que paga as contas da casa também? É o orçamento que você passa para o cliente. Lá está o seu prolabore, lá está o seu saláriozinho. É ele que vai pagar todos os investimentos da sua marcenaria. Agora você vai lá e investe numa máquina gigantona. E aí, você não coloca no valor esse orçamento? Está jogando dinheiro fora, porque quem que vai pagar a máquina? Vai sair do teu bolso, né? E a bolsa é de quem? É do dono da marcenaria. E aonde que está entrando o dinheiro no bolso do dono da marcenaria? Do orçamento. Então, olha como impacta direto na sua produção da sua empresa. Porque quando você não está colocando no seu orçamento ou mensurando esse investimento no seu orçamento, você vai estar perdendo dinheiro, jogando dinheiro fora, trabalhando de graça. E pior, se sair um investimento muito alto e você colocar no orçamento, o seu orçamento vai ser muito caro. Imagina você aumentando muito aí o seu orçamento de uma hora para outra porque você colocou uma máquina dentro da sua empresa. Você pode estar arrebentando com os seus orçamentos e começa a perder cliente. E aí começa a ficar preocupado. Poxa, não estou vendendo. O que está acontecendo que não está fechando móveis? Por que eu não estou fechando? Porque você teve que aumentar muito rápido o valor dos seus orçamentos para poder compensar o investimento que você fez. Então por isso que é importante a gente analisar o que você está investindo para saber se é a hora certa ou não. Bom dia, marceneiros que vocês estão conectando aí, administradores, donos de marcenaria. Estamos falando sobre o melhor investimento que você deve fazer hoje na sua empresa. Estou falando sobre mensurar o investimento de um maquinário ou não para a sua marcenaria. Porque a gente tem que ter noção que os maquinários para marcenaria são caros. Não é verdade? Não é barato. Não é que nem um pedreiro, claro que tem um maquinário caro de pedreiro, mas por exemplo, uma colher de pedreiro, um carrinho, né? Ele vai lá e ele já começa a construir uma casa. Então, vai fazer um investimento maior numa betorneira, vai começar a fazer um investimento. Agora nós marceneiros não, a gente precisa de uma esquadrejadeira, precisa de uma coladeira, precisa de uma furadeira, às vezes uma refiladeira de borda, aí tem aquela furadeira de bancada. Se você for colocar um maquinário completo dentro de uma marcenaria hoje, cara, é um investimento gigantesco. E tem empresas que investem milhões em cima disso. Mas a gente precisa saber a hora certa de nós fazermos alguns investimentos. Olha só, por exemplo, quando a gente pensa em investimento para marcenaria, a gente tem que pensar no tempo de desgaste e de usabilidade desse material. Se você investir muita grana em um maquinário agora, será que sua empresa não vai trancar? Será que não seria bom talvez você ter primeiro um caixa para poder comprar então esse maquinário à vista? E aí você poder sobreviver por um tempo? É isso que eu quero que você tenha noção. Porque olha só, marceneiro, eu separei 3 máquinas aqui, vamos ver se eu consigo carregar aqui. Olha só, essa é a primeira esquadrejadeira. Bom dia, Luizão, seja bem-vindo aí.
Beleza? Robson, Jonathan, tudo bom? Vamos conectando aí, olha só. Essa é uma primeira máquina. Essa é uma máquina de entrada, bem simples, né? Básica, já dá para tocar o trampo tranquilo. É uma esquadrejadeira simples, eu até peguei só o valor, R$ 8.000. Legal, né? Para você tocar, cortar algumas pecinhas, né? Não é de precisão. É uma máquina boa para você começar, e esse é um preço de uma nova. R$ 8.000 para você colocar aí dentro. Se você já está começando e R$ 8.000 é um baita investimento. Agora, olha só, outro tipo de maquinário. Essa aqui já é uma esquadrejadeira de precisão. Hoje a máquina ideal para um marceneiro poder ter dentro de uma empresa. Bom dia pessoal. Fiquem à vontade aí, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vão mandando aí para mim. Essa é uma esquadrejadeira ideal. Eu tenho uma de precisão, né, dessa marca, acho que essa é Maxiva, eu acho que tem da Imes aqui. É muito boa, ela corta 45 graus, coloca a serra grande, ela é de precisão, coloca a chapa inteira em cima. É o melhor dos dois mundos para você ter uma esquadrejadeira dentro da sua empresa. E essa foi a mais barata que eu achei, R$ 50.000. Já imaginou, meu amigo marceneiro, você investir R$ 50.000 na mascada aí para colocar dentro da sua empresa? É isso que eu quero que você tenha noção. Você colocar R$ 50.000, é bom você ter uma máquina dessa? É muito bom. É ótimo. Uma esquadrejadeira dessa dentro de uma empresa? Caramba, a nossa aqui a gente tem mais de 10 anos essa esquadrejadeira. E, cara, foi maravilhosa. A gente só faz pequenas manutenção, troca serra. Ajudou muito a nossa empresa. Só que, se você não tem condições de fazer isso agora, analise, porque você vai ter que colocar isso aqui aonde? No orçamento. Se você vai pagar parcelado isso aqui em alguns anos, ele vai ficar quantos anos dentro do teu orçamento, esse custo fixo? Vai dividir ali, ó, 12 vezes de R$ 4.600. Já pensou você ter que colocar R$ 4.600 a mais todos os meses nos teus orçamentos? Pelo menos por um ano? Ou talvez você vai lá e faz um financiamento no banco. Ah, vou fazer em 60 vezes para ficar mais leve. Beleza. 60 meses você vai ter que colocar o valor dessa máquina nos teus orçamentos. Isso aqui será que não vai afetar diretamente no seu orçamento, nas suas vendas? É isso que eu quero que você analise, marceneiro. É muito bom ter uma máquina dessa, mas será que isso não vai impedir o crescimento e o lucro da sua marcenaria? Agora vamos passar para um outro nível, um nível mais brabo, que é uma seccionadora. R$ 103.000, 10 vezes de 10 conto. É o valor de um carro hoje popular. Na verdade, R$ 100.000 hoje é um carro popular, né? Inacreditavelmente. Mas chegamos na inflação. E eu lembro que quando a gente comprou a nossa esquadrejadeira, a gente tem aquela de precisão, a gente pagou R$ 30.000, isso há 10, 12 anos atrás. Hoje uma seccionadora sem conto, olha só, R$ 100.000. É isso que eu quero ver. São máquinas boas? São excelentes? São. Mas será que eu preciso de uma seccionadora de R$ 100.000 na minha marcenaria? Será que eu tenho produção para tudo isso? Será que eu vou ter funcionário para tocar essa seccionadora? Você teria que ter uma pessoa só para colocar ali dentro? Não é só a máquina, não é só esse investimento. É todo o investimento que você vai ter que colocar onde? No teu orçamento. Tu vai conseguir colocar R$ 10.000 a mais no teu orçamento para compensar todo mês até pagar essa máquina? Claro que não vai colocar 10 mil a mais no valor para pagar a máquina, né? Mas tu vai conseguir colocar esse valor para compensar esse valor da máquina? E fora que ela vai gastar mais energia, você vai ter que ter uma pessoa para estar ali em cima, você vai ter que ter vendas, ou seja, você vai ter que correr atrás de clientes o tempo todo, porque vai ter que pagar essa máquina. Tu não vai ficar fazendo aí 1, 2 móvelzinhos por mês agora. Não, tu vai ter que fazer o triplo de móveis para poder compensar o valor que você pagou nela. É isso que eu quero que você tenha essa noção, marceneiro. É por isso que investimentos, quando a gente fala para dentro da marcenaria, eles têm que ser cuidados, cautelosos. Poxa, como é que eu posso exemplificar isso? É como se você fosse planejar uma viagem. Você quer viajar, por exemplo, poxa, quero viajar para a Europa. Né? Eu estou planejando uma viagem com a minha esposa há um tempo, mas eu vou usar um exemplo aqui. Imagine que você queira viajar para a Europa com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua família. Vamos pegar aí uns R$ 500 e vamos começar a organizar a viagem. Quanto tempo você vai guardar dinheiro para poder fazer essa viagem? O que você precisa saber para viajar para a Europa? Precisa de visto? Para onde eu estou indo? Será que está liberado as fronteiras? Tem lugares lá que está acontecendo alguns problemas. Será que eu posso ir lá? Quanto que está custando a moeda, o euro que está na Europa? Com R$ 500 eu sobrevivo quantos dias? Não sobrevivo nem 2 horas lá dentro, às vezes, com 500 pila. Será que eu vou ter... Como é que está o clima lá?
Né? A gente tá aqui no verão, hoje tá frio aqui em Santa Catarina, mas como é que tá o clima lá? Vou lá só com uma camisetinha lá, com bermuda, chega lá, tá menos 5 graus lá na Europa. Olha todo o preparativo, o planejamento que você precisa ter para fazer uma viagem dessas. É a mesma coisa. Um maquinário, investimento para marcenaria é a mesma coisa, quem sabe mais importante, porque isso aqui vai direcionar a sua vida toda. Porque marceneiro, você não vai colocar um maquinário de 50, 100 mil reais dentro da sua marcenaria para você deixar parado. Ou pior, para você ficar ali trabalhando de vez em quando. A gente, quando comprou a nossa esquadrejadeira aqui, a gente pagou lá 10, 12 anos atrás, 30 mil reais, a gente tinha 5 funcionários aqui dentro da empresa. Tinha um cara só tocando a serra ali. E ainda assim, às vezes, eles ficavam parados, porque eles não conseguiam se organizar. Porque na época estava meio desorganizado aqui. Então ficava na esquadrejadeira cortando, aí vinha outro, daí saía, a máquina não parava. Era o tempo todo a gente cortando. A gente tinha 2 máquinas, uma pequena e essa grande. Então olha só todo o esquema de organização, planejamento estratégico que você tem que ter para poder colocar uma máquina aí dentro. Não é meter o louco de colocar uma máquina aí dentro. Por isso que eu quero que vocês tenham essa atenção. Sempre faça essas perguntas. Eu falei a semana inteira, né? Estou falando todos os dias nas minhas lives. Sempre faço perguntas, né? O que, por quê, como e quando, né? Por que eu preciso disso? O que eu devo fazer com isso? Como eu vou fazer isso? E quando eu vou fazer isso? E é mais importante, né? Por que eu preciso disso? Porque hoje a esquadrejadeira, a seccionadora é boa, ajuda muito, é legal, mas é uma ilusão. Muita gente tem essa ilusão de que marcenaria de sucesso tem uma seccionadora de 100 mil reais. Não, muito pelo contrário. Tem muita gente que tem seccionadora, tem empresas que eu conheço, que a gente conhecia aqui da nossa região, que quebraram tendo seccionadora, tendo 10, 15 funcionários. Porque não é o maquinário que vai fazer você ter sucesso e você ter lucro e produção. Muito pelo contrário. É você saber organizar e gerir muito bem essa tua empresa. E organizar esse maquinário aí dentro. Tem gente que nem tem esquadrejadeira, maquinário dentro da empresa. E está tocando uma marcenaria e bombando de vender. E as conhecidas marcenarias 4.0, que eles só terceirizam os cortes. Então se você já tem um maquinário aí dentro, se você já tem uma esquadrejadeira, está pensando, será que eu devo investir? O que eu devo investir? Pense. Qual é o maior e melhor investimento que você deve fazer hoje aí na sua vida, na sua empresa? Qual é o maior investimento, marceneiro, que você deve fazer hoje na sua vida? É em você mesmo. Você tem que investir em você. Você é a coisa mais preciosa e mais valiosa que existe dentro da sua marcenaria. E eu não estou falando aqui para você, você se abraçar, Não, eu estou falando da tua cabeça. Estou falando da tua cabeça, o teu conhecimento, a tua expertise, o teu trabalho. Você pegar e administrar a empresa. Você precisa investir em teu conhecimento. Você tem que se estudar. Você tem que aprender como você funciona. Se você gosta de acordar cedo, marceneiro? Eu, particularmente, não gosto muito de acordar cedo. Eu estou acordando essas semanas aqui, 5h30, mas eu gosto de sentir a sensação de acordar cedo e meu dia ter produzido. Sabe, enrolar na cama até umas 6h30, 6h45, mas quando eu acordo 5h30, 15 para as 6 da manhã, poxa, eu já comecei a produzir a live aqui, eu já consegui estudar algumas coisas aqui, rendeu o meu dia, e é 7h20 da manhã. Por que eu faço isso? Por causa que eu entendo o que eu gosto de fazer ou não. Por isso que eu preciso me entender. Agora você, gosta de atender cliente 10 horas da noite? Você gosta de fazer isso? 10, 11 horas da noite? Eu já fiz isso. Teve uma vez que eu estava sendo cliente 15 para meia-noite mostrando o projeto. Não aguentava mais isso. Você gosta de atender cliente 15 para meia-noite? Eu não suporto. Trabalhar domingo à tarde? Não gosto. Eu não gosto disso. Então quando você entende que você precisa fazer alguma coisa, mudar, é o melhor investimento. Então estude para você fazer isso. Não precisa fazer faculdade. Eu falo isso, não é faculdade. Claro que faculdades são importantes, mas não, agora você não precisa fazer uma faculdade gigantesca para poder administrar marcenaria. É só tomar alguns passos. Se você quer fazer uma faculdade de administração para cuidar dela, ótimo. Mas não espere 4 anos para se formar para você tomar a decisão agora de você estudar a sua marcenaria. Heleno, show de observação. Nem sempre máquinas resolve. Obrigado. E é verdade, né, Heleno? Cara, não é máquina que resolve. Você já viu empresas aí gigantescas achando que maquinário vai resolver? Não resolve. E nem pessoal. Tem muita gente que está mandando hoje, teve um monte de demissões em massa aí por causa das crises no final do ano.
Todo mundo preocupado, né? Aquelas empresas gigantescas, demissão, todo mundo preocupado com o mercado e tal. Por quê? As pessoas, infelizmente, são substituíveis. Não é o pessoal, o maquinário que vai fazer a empresa crescer. E tu acha que aquelas empresas quebraram ou fecharam? Muito pelo contrário. É redução de custo. Quem sofre é o funcionário. Agora, o dono da empresa não está sofrendo tanto assim, não. Por isso que nós, como donos de empresa, não podemos sofrer pelo que está acontecendo ao redor. Você vai lá e taca o louco e faz um investimento lá de 50 mil reais numa máquina, e aí o que acontece? Para de vender, dá uma oscilação, dá uma crise no mercado, você tem que estar pagando maquinário, tem que estar pagando funcionário, tem que estar pagando luz, tem que estar pagando imposto, tem que correr atrás de cliente, tem que fazer venda e não fecha. E aí o que acontece? Você começa a pegar todo o lucro que você tinha, que você fez o ano inteiro, para pagar os investimentos que você fez na hora errada. E aí quem que sofre? Aí o dono sofre, que é você. Por isso que eu estou te falando essas coisas, marceneiro, para você não sofrer. Assim como eu já sofri por muito tempo. Para você não cometer os mesmos erros. A gente sempre fala, né? A gente aprende com os erros dos outros, né? Mas a gente às vezes quer lá e cometer o erro para saber se é verdade, né? Porque a gente é que nem aquele apóstolo de Cristo lá, né? Que ele queria tocar nas feridas de Jesus, né? Não acreditava, né? Tem que tocar, tem que quebrar a cara para aprender. Não, o Vitor que está falando lá não é besteira, só ele que está falando. Mas infelizmente, marceneiro, acontecem problemas na nossa vida e a gente quer fazer investimento. E como eu falei, eu não estou jogando aqui um balde de água fria na sua cabeça que, desisti de comprar maquinário, não quero mais comprar porque o Vitor falou que não é para comprar. Não, eu estou falando para você mensurar, medir. Porque esse é o maior jeito e é o jeito mais errado que existe, marceneiro. De você ir lá e querer fazer essa compra na loucura. Eu até marquei aqui, ó, quando a gente comprou a nossa esquadrejadeira, a gente pensava que a gente ia aumentar a nossa produção fazendo isso. Eu pensei, não, eu vou fazer, ou comprar, nós vamos comprar a esquadrejadeira, porque aí nós vamos aumentar a produção e vamos ter mais lucro. Meu, erro nosso. Porque quando a gente fez isso, a gente tinha 5 funcionários aqui dentro, como eu falei, né? E aí, como que acontecia? A gente tinha aqui os funcionários, né? Então a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5 funcionários. E uma esquadrejadeira e nós tínhamos uma serra menor. Sabe aquela serra velha? A bancada tremia toda. Nossa, era horrível. A serra velha devia ter 20 anos quando a gente pegou o galpão. Então ela já estava toda podre. Então tinha só para fazer alguns cortezinhos, então a gente comprou essa nova. Poxa, foi top, né? Aumentou muito a qualidade do nosso serviço, porque a gente preza pela qualidade. Só que o problema é que a gente achou que ia ter mais lucro e mais produção. Só que quando um marceneiro estava na serra, o que acontecia com os outros 4? Ficava olhando aquele. Aí beleza, esse aqui cortou. Aí o outro foi para a serra, um estava montando e o outro estava olhando. Enquanto isso, os outros 3 lá estavam fazendo limpeza, ou o outro estava lá fazendo gavetinha, ou tirando plano de corte, ou tinha que pagar um marceneiro para ajudar o outro. Olha só o problema. Claro que, então por que tu não contratou um ajudante, Vitor? Mas na época ninguém me falou isso, né? Eu não tinha noção disso. Aí nós estávamos com essa galera toda lá pagando um monte de marceneiro. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha uma baita uma esquadrejadeira que eu tinha que pagar ela. Eu tinha que correr atrás de um monte de cliente para poder vender e fechar os móveis. A gente praticamente não parava aqui dentro da empresa. Aí o que acontecia? Problemas na produção, porque daí os funcionários às vezes ou errava, ou não sabia executar direito um projeto, esquecia de alguma coisa, ou faltava material. Tinha que ficar correndo o tempo todo atrás desses probleminhas. Aí quando estava lá atendendo o cliente até 10 horas da noite, voltava para a marcenaria para resolver BO, porque tinha que ficar ajudando eles lá a resolver isso. E aí, em vez de aumentar a produção, chegou um tempo que ela travou. Eu não conseguia mais, por causa que eu tinha limitação de só uma máquina. Aí aí eu vou ter que comprar outra máquina de 30, 40 mil reais para poder daí desovar daí esses 2 marceneiros. Daí um marceneiro vai para lá e tem 2 cortando ao mesmo tempo? Olha só, daí eu ia ter que fazer um investimento de quase 60, 70 mil reais. Só que daí o que ia acontecer? Eu ia ter que aumentar mais ainda a captação de clientes, mais vendas, mais correria, mais BO. E aí, de repente, eu ia ter que colocar mais um funcionário para ajudar aquele outro funcionário. Olha como o custo fixo da minha empresa ia ter que quase triplicar para poder ir. E o lucro estava onde? Continuava a mesma coisa. Porque o custo estava aumentando, o lucro não estava aumentando, era só o custo que aumentava. Quando a gente percebeu isso, a gente estava numa bola de neve gigantesca. Porque aí começava a chegar final do ano, e aí todo aquele lucro que a gente estava tendo começava a diminuir. Porque aí ia ficar pagando 13º, aí às vezes o funcionário ia embora e tinha que contratar outro, porque eu tinha que estar aquela máquina tocando, eu tinha que pagar a dívida da máquina. Era uma bola de neve. Já sentiu isso, marceneiro, na sua vida? Fala pra mim aí. Já sentiu que você está numa bola de neve? Trabalha, paga conta, paga funcionário, paga fornecedor e nunca sobra dinheiro no final do ano para poder
passar umas férias tranquilo. Às vezes que, queria que eu trocar de carro. Quando chega o final do ano, não sobrou um pila para nem dar de entrada no carro. Já aconteceu isso com você? Porque a gente, às vezes, não para analisar isso, né? Tem um provérbio muito conhecido que é você tem que sentar e analisar os custos antes de construir sua casa, né? E é verdade isso. A gente tem que sentar, analisar os custos de que está rodando, tendo na empresa hoje, para a gente poder ver se vale a pena a gente poder fazer esse investimento. Hoje a gente tem, por exemplo, a terceirização de cortes. Eu falei ali que tem muita marcenaria que é 4.0, né, marceneiro? Só que as marcenarias 4.0, deve ter algum marceneiro que me segue aqui e que tem essa marcenaria 4.0. É a marcenaria 4.0, aquela que não tem esquadrejadeira dentro da empresa. Não é verdade? Se você trabalha nesse sistema, não se ofenda com o que eu vou falar aqui, né? Por causa que eu tô comparando elas, né? Mas vamos na corrida dos ratos. É verdade, a corrida dos ratos, né? Quem leu o livro dos pequenos hábitos, os hábitos do... esqueci o nome dele. O poder dos hábitos, né? Ele fala sobre essa corrida dos ratos, né? O rato, ele entra num hábito. Ele fica só correndo ali e ele nunca sai daquela bolinha. E muita gente, infelizmente, está na corrida dos ratos, né? Eu me sentia na corrida dos ratos. Eu tentei mudar isso, comecei a estudar como você melhorar, para não ficar naquela corrida. Acordar às 7 horas da manhã e trabalhar até 7 horas da noite, cair na cama cansado, dormir, acordar no outro dia e ficar nessa corrida. Chega ao final de semana cansado, fica na frente da televisão assistindo filme, série lá, morrendo, sem poder nem sair de casa, porque eles não têm dinheiro, e volta a trabalhar segunda-feira, e assim o ano inteiro você não vê a vida passar. Vê a vida passar nos seus olhos, seus amigos curtindo, tendo outras coisas e você não tem nada. Então vamos sair dessa corrida dos ratos para a gente não ficar nessa bola de neve. Obrigado pela colocação, Heleno. A marcenaria 4.0 e tem a nossa marcenaria, a marcenaria normal, né? O que é a marcenaria 4.0? Eles não têm produção, não tem maquinário, né? A esquadrejadeira grande e tal, de precisão. E tem as marcenarias normais, que são as que já tem a esquadrejadeira, tem as furadeiras de bancada, o JM Souza, uma realidade mesmo. É verdade, né? É o que a gente sente, né? JM, como é que é o seu nome? Pessoal, se vocês têm o nome da marcenaria, coloque seus nomes pessoal aí para eu ver quem que é, porque às vezes aparece o nome da marcenaria e eu não consigo relacionar. Que alguns eu lembro, o DM ali, até eu esqueci o nome dele, que está sempre acompanhando. Demir está acompanhando nós também, né? Obrigado por vocês estarem acompanhando, pessoal. A marcenaria normal tem uma esquadrejadeira, seja pequena ou seja uma seccionadora. Tem furadeira de bancada, às vezes tem coladeira, tem até a refiladeira. Tem todo o maquinário e um galpão, né? Tem até um galpão maior. A maioria das marcenarias 4.0 não tem esses maquinários. No máximo eles têm ali um espaço e montam todos os móveis na casa de um cliente. Ou seja, ele terceiriza tudo e monta até na casa do cliente. Tem alguns que saíram desse sistema, tem o seu galpão e são 4.0, só terceirizam. Só que você que é um marceneiro que tem todo esse equipamento dentro da sua marcenaria, você está um passo a mais de uma empresa dessas. Você que é 4.0, você tem a sua produção legal, você vai administrar, vai ter que gerir muito bem para ela poder crescer e ter lucro, não minimiza o crescimento do lucro, mas uma empresa que já tem um maquinário, você pode ter uma produção dupla, porque você pode utilizar a terceirização ao seu favor. Por exemplo, você está terceirizando um corte de uma cozinha, enquanto você está produzindo outra. Você pode produzir 2 cozinhas ao mesmo tempo. 2 vezes. Uma cozinha na terceirizada e uma cozinha na sua empresa. Então você tem um passo a mais. Já o cara que não tem uma esquadrejadeira 4.0, ele não consegue fazer isso, né? Porque ele não tem uma esquadrejadeira, né? Às vezes até tem, mas não tem condições de fazer isso com tanta agilidade e qualidade. Agora você que tem todo o seu galpão, tem toda essa estrutura, você já está fazendo isso. Se você terceirizar, você vai duplicar isso. Tá entendendo, marceneiro? Como você consegue agilizar? Só que por que eu falo usar a terceirização ao seu favor, Vitor? Por que isso? Porque muita gente já tentou utilizar a terceirização, assim como eu no passado, e quebrou a cara. Usou a terceirização errado. Gastou mais do que teve lucro. Mandou para um cara fazer as cortes lá e fez tudo errado, quebrou tudo. Me arrependi um monte. Terceirizei montagem. Nunca mais na minha vida. Por isso que hoje eu terceirizo cortes. Alguns cortes. Equilibrado com a minha produção. Se vocês me acompanham nos stories, eu sempre posto stories todo dia aqui da minha produção, da minha marcenaria. Eu vou sair daqui da live daqui a pouco, vou lá para minha produção. Vou mostrar lá alguns móveis que estou fazendo, como eu estou fazendo, algumas dicas do dia a dia. Sempre dou nos meus stories. E eu terceirizei essa semana uns móveis.
Chegou ali tudo pronto os móveis, tô terminando de montar eles já. Em 2 dias eu fiz uma cozinha e 3 balcões de 1,70 m. 3 balcões, em 2 dias. Não cortei nada, só montei. Então, agilizou muito. Você tem algum programa para corte? Não, eu utilizo... A gente projeta no Promob, né? E a gente imprime o projeto e eu tiro tudo na mão, o meu projeto. Tudo raiz. Eu vou lá, tiro todas as medidas na mão e eu corto aqui. E quando eu mando para fora, a gente utiliza o Corte Cloud, uma plataforma gratuita que a gente acha, né, empresas, a gente acha empresas qualificadas e a gente manda o plano de corte ali naquela plataforma e manda para eles. Para a empresa, né? Não para o Corte Cloud. A Corte Cloud é só um intermediador. Mas a gente tem uma empresa aqui perto, dá uns 100 km da minha empresa, que a gente terceiriza os cortes lá para eles. Mas quando eu faço aqui na minha empresa, é tudo na mão. Pego o projeto ali, com as medidas, né, claro, e aí eu vou tirando o plano de corte todo na mão. Então a gente não tem nada mirabolante de eletrônico, computadorizado, a gente tem algumas facilitações, mas o único programa que a gente usa aqui dentro da empresa é o Promob para fazer projeto e apresentar para o cliente. A gente não tira plano de corte de lá, não faz orçamento de lá, a gente faz tudo nas nossas planilhas de orçamento que a gente tem própria e o plano de corte na mão. Né? Eu não tenho nada de programa específico para isso. Né? Mas para terceirizar a gente utiliza o Corte Cloud, né? Que a gente ensina os nossos alunos a achar locais, como terceirizar, como utilizar, porque é uma plataforma gigantesca de informações, não tem como eu passar numa live aqui de meia hora. Né? Então a gente tem, dentro do treinamento que eu tenho, tem um módulo só sobre terceirização e como usar isso aqui na empresa. Né? Mas o que eu estou passando aqui para vocês é uma ideia de vocês cuidarem do investimento e utilizarem muito bem a sua marcenaria. Utilizarem o que vocês têm hoje. Porque a gente quer fazer um investimento, mas a gente já tem hoje um maquinário. E dá para aproveitar melhor ele. Só que às vezes a gente tem que organizar melhor aí dentro, para a gente aprender melhor. Metalart. Sou de Curitiba e estou pegando serviços aí em Santa Catarina. É uma boa ideia? Eu já montei 2 móveis. Eu sou aqui de Brusque, Santa Catarina, é perto de Itajaí. E eu já montei 2 móveis em Curitiba. Já montamos uns 2 apartamentos lá. E qual que é a ideia que você precisa ter, Metalart? Bom dia, Neri. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Obrigado por estar acompanhando de novo aí. Obrigado pela pergunta, Metalart. Qual que é o seu nome, Metalart? Por favor. Só para eu saber com quem eu estou falando. Então, o que você tem que ter noção? É a distância, o frete. É a única coisa que você tem que ter noção. Será que vale a pena você vir aqui? Quanto que você vai gastar para fazer esse transporte? Quantos dias você vai fazer? Quanto você vai custar? Em um dia será que eu monto? Será que eu vou ter que bate e volta? Será que eu vou ter que ficar uma semana, pagar hotel para mim, para meus funcionários? Será que vale a pena? Será que não tem venda na minha cidade? A gente, quando fez esses móveis para lá, a gente analisou o custo. E não valeu tanto assim o custo. Só que por que eu fiz o móvel lá em Curitiba? Por causa que ele já era um conhecido nosso. A gente tinha feito um apartamento para ele em Balneário, ali na frente do mar. A gente tinha feito um AP para ele ali. Então ele já era um amigo nosso. E aí a gente fez lá ele mora... Como é que é o nome daquele museu que tem ali no Praça dos Poderes? Tem um olho gigante, sabe? Acho que é do Niemeyer. Ele mora na frente desse olho, o apartamento dele. Aí ele tinha um apartamento aqui em Balneário. E aí ele estava fazendo lá em Curitiba o apartamento, reformando o apartamento dele. Era o apartamento da praia. E aí a gente, poxa, amigo, conhecido e tal. Aí a gente, vamos fazer. Aí fizemos dele, fizemos da filha dele lá em Curitiba. E fizemos apartamento para ele lá. Só que a gente levou a maioria das coisas prontas para fazer o mais rápido possível. A gente fez um dia a cozinha, era uma cozinha, né? E mais uns outros móveis depois. Fizemos a cozinha um dia, então a gente foi bate e volta praticamente. Só que o custo para mim daqui até lá, foi eu e meu pai, então eram 2 marceneiros, parar a marcenaria, ir até lá, era uma distância muito grande, todo o investimento. Então a gente pensou assim, cara, é legal, a gente ganhou dinheiro, mas só que se eu focar em vender aqui na minha cidade, onde que eu tenho a minha marcenaria, eu ia ter um lucro muito maior. Eu podia então melhorar minha marcenaria, melhorar minha divulgação, melhorar minha qualidade, melhorar talvez até a divulgação para um público que agregasse mais valor. Comecei a elevar o meu preço do meu móvel para poder vender para um público mais classificado. E aí eu não precisei ficar me preocupando em fazer vendas externas. E hoje eu não faço vendas nem muito longe não. Florianópolis, que aqui dá 150 quilômetros, já evito de fazer venda para lá. A gente fez algumas vendas, já não vale a pena para mim. Por causa que o custo de ir e voltar... errei uma pecinha lá, tem que voltar para a marcenaria fazer. Pronto, já me quebrou. Então, às vezes, um pequeno probleminha pode causar um problemão. Espero que eu tenha te ajudado, amigo. Entendido essa minha resposta.
Heleno, como fazer com que seu projeto que você fez com muito esforço para passar por outro... como fazer... Olha, marceneiros, essa pergunta. Como fazer com que o seu projeto que você fez com muito esforço não seja usado pelo cliente para passar para outro marceneiro para fazer o orçamento? Não passe o seu projeto para o seu cliente. Você dá o teu projeto? Não dê. Se você oferece um projeto gratuito, não ofereça para ele. Como é que eu faço aqui? Nós temos 2 sistemas de apresentação de projeto. Via Zoom, né? A gente faz uma chamada de vídeo e fala ainda, ó, não é para gravar a tela, nem tirar foto. Ou a gente chama a pessoa aqui na marcenaria, ou a gente vai na casa dele, né? Então são 3 sistemas. Ou a gente vai lá na casa dele e mostra um computador. Mas eu não dou o projeto, não dou nada para ele. Eu só apresento o projeto e mostro para ele. E olha, esse é o projeto que eu vou fazer o orçamento, com base nisso aqui. Se ele que pegar as ideias e passar para outro orçamento, para outro cliente, não sei o que, beleza. Mas eu não dou o projeto para ele. E vamos ser bem sinceros assim, né, Heleno? Nós vivemos em um mundo em que tem bastante pessoas justas, honestas, mas tem pessoas desonestas. Se ele for pegar o teu projeto e levar para outra pessoa, que bom que você se livrou desse cara, porque ele ia só te dar problema. Isso aí ia te incomodar. Eu aprendi isso com duras percas. A gente corria atrás de cliente, mostrava o melhor projeto, fazia 10 alterações, abaixava o preço do móvel para ele poder fechar, porque ele parecia ser gente boa. Não, vou pagar à vista. Ele incomodava tanto no orçamento, no projeto, que no final incomodava mais ainda na execução lá na hora. Era qualquer porcariazinha lá, tava incomodando. Tava montando o móvel, mas esse parafuso vai aparecer? Isso aqui, não sei o quê. Incomodava tanto que dava vontade de, olha, pega o dinheiro de volta e vai embora. Então, se ele está te incomodando, ele pega o teu projeto e vai pro outro, deixa ele, vai embora. Sabe, Heleno? Não fica batendo cabeça ou preocupado, né? Analisa se você está deixando o projeto, fazendo muitas coisas, né, para não evitar isso. Mas se ele está te incomodando e pegou e foi para outro, ele está atrás de dinheiro, ele está atrás de valor, de desconto, ele não está atrás de qualidade do teu projeto. E eu tenho certeza absoluta que o cara que pegou o projeto lá, o teu, e fez um orçamento mais barato, com base no que você fez, não vai entregar metade do que você prometeu. Vai entregar com baixa qualidade, porque se você mostrou um projeto para ele e ele fez mais barato, ele não vai entregar a mesma coisa. Ele vai tirar alguma coisa para poder ganhar em cima. O marceneiro lá é tão desonesto, ou o concorrente é tão desonesto quanto o cliente que está querendo só pegar preço. Então não fica preocupado, né? O cliente pegou todas as minhas ideias e foi lá para o outro. A gente até batia muita cabeça com isso antes, mas hoje a gente já... quer saber? Vai embora, porque se é para me incomodar, eu fico do jeito que eu tô. Então é uma coisa que a gente passou a cuidar a mais disso, né? A apresentar o projeto, a gente dá ideias para o nosso cliente só depois que a gente apresentou, né, o projeto. Eu não fico dando ideia na primeira visita, né? Eu só apresento o projeto, dou aquelas ideias para ele ali, e se ele gostou, a gente faz o orçamento com base naquilo, né? A gente conquista ele na base do papo mesmo, na conversa. Pontuar os ambientes. Eu sou de Brusque, Santa Catarina. Conhece? Cidade da roupa. Aqui, ó, tem muito... Querem fazer compra de tecido, roupa, camisa, malha, camiseta. Aqui, ó. Aqui é bom, barato. Vem comprar aqui e gerar o dinheiro da cidade. Pessoal, quando quiser passar aí, ó, final do ano, que agora já passou, né? Férias em Itajaí, Balneário, Navegantes, Beto Carreiro, Florianópolis. Pertinho aqui, ó. Dá uma caída aqui na marcenaria. Vansley de Souza, eu também fiz muito isso. Agora eu perdi qual que era o que você fez, cara. Mas obrigado pelo seu comentário. Pessoal, quem tá show, obrigado, Helena. Quem tá me seguindo, não tá me seguindo, eu acho que aqui do lado ou aqui embaixo vai ter algum botão para me seguir no Instagram, para você receber a notificação da live, tá? Tô fazendo live todo dia, trazendo conteúdo. Se tiver pergunta, tem um botãozinho aqui, ó, de pergunta, ó. Vocês podem colocar a pergunta para eu ver, aí eu vou respondendo. Beleza, pessoal? Você tem marcenaria desde quando? Eu tenho faz 19 anos. Agora em abril vai fazer 19 anos na nossa marcenaria. Eu vou contar um pouco mais da minha história na Semana Marcenaria 2X, como começou e tal. Mas para vocês entenderem, meu pai ele iniciou essa marcenaria junto com a minha mãe. Eu tinha 12, 13 anos quando eles começaram. Então eu sempre vinha com meu pai aqui para a marcenaria, ajudava ele e tal, né? Só que... quando eu fiz meus 15, 16 anos, estava naquela transição, né, da adolescência, ele começou a me ensinar a executar meus projetos. Então eu comecei a executar projetos, né, com 15, 16 anos, fui pegando, e agora nos últimos anos eu peguei a administração total da marcenaria, né. Mas eu sempre estive com meu pai aqui, então a gente tem marcenaria de 18 anos, então tudo que eles passaram de perrengue nesses 18 anos, eu via meu pai fazendo projetos, orçamento até 10, 11 horas da noite, cansado, trabalhando na marcenaria ali, se ferrando um monte. Às vezes eu não tinha dinheiro para ter as coisas, então eu via isso. E eu não queria que trouxesse isso para a minha parte da administração, né?
Não é por causa que ele foi um administrador, mas é por causa que não tinha conhecimento naquela época. Não tinha um Instagram, não tinha... Na época, eu era Senai, eu era faculdade. Né? Hoje, né, meus amigos marceneiros, você que é dono de marcenaria, a gente tem que se ver como empresário dono de marcenaria, não só como um funcionário. E naquela época meu pai não tinha todo esse acesso, infelizmente. E hoje, ele está me ajudando, me ensinando. Muita coisa que eu falo aqui pra vocês, às vezes ele fala pra mim, olha, quando você fizer uma live, fala pra eles isso aqui, ó. Pô, meu pai tem 63 anos, trabalha 50 anos com madeira, 12 anos de idade ele começou a trabalhar em marcenaria, cara. Então todo o conhecimento de anos que ele traz, eu trago aqui pra vocês. Não é um conhecimento meu de, um moleque de 31 anos, porque eu sou moleque, tá? Moleque de 31 anos aí, trazendo conhecimento de 15 anos de marcenaria. Não, cara. É 50 anos trabalhando. Meu pai com 18 anos estava administrando uma empresa. Então a gente traz todo o conhecimento, porque eu quero ajudar vocês, caras. JM, tem um amigo meu que serve tiro de guerra. Ele tem uma empresa Barba de Respeito, sou do interior. Verdade, aqui de Brusque. Verdade, Barba de Respeito é bem conhecida. Live Top explica muito bem. Pô, Fabrício, obrigado, hein, cara. Obrigado por estar acompanhando, velho. Gosto quando o pessoal tá gostando e entendendo, porque às vezes eu me enrolo, eu falo meio rápido, meio enrolado. Tô melhorando, pessoal, por favor, paciência. 2 anos de Instagram, a gente fica meio nervoso pra fazer a live. Também sou raiz. Meu avô era marceneiro, meu pai é hoje, sou o único neto que exerce profissão, quero aprender mais e colocar em prática os conhecimentos. JM, como que é o seu nome mesmo? Acho que tu não colocou, eu não vi. Muito mais importante, amigo marceneiro, você que tá me acompanhando aqui, ó. Muito mais importante do que nós trabalharmos é nós sabermos administrarmos. Porque eu vou ser bem sincero, você que está me acompanhando aqui, você já é um bom marceneiro. Porque senão você nem estava aqui. Mário, obrigado por estar acompanhando, Mário. Você produz móveis muito bem. Toda vez que alguém me segue, eu vou lá e eu abro o perfil e stalkeio a marcenaria, tá? Todos vocês, a maioria de vocês pelo menos, eu já assisti, eu já vi todos os móveis. Vocês trabalham muito bem. Produção, fazer com qualidade não é o problema. Sabe qual é o problema? É você organizar essa produção com todas as conexões que a nossa marcenaria tem. Você tem que fazer vendas, você às vezes tem que cuidar de funcionário, você tem que cuidar da tua família, porque você também tem família, né? Por mais que você seja sozinho, às vezes você vai ter uma namorada, ou um pai, uma mãe, você tem que cuidar deles. Você tem que fazer o orçamento, você tem que fazer os corre, você tem que pagar as contas, você tem fornecedor para cuidar. Isso aqui, ó, marceneiro. Isso aqui é a parte mais difícil de nós sermos donos de marcenaria. Essa parte aqui é nós sermos empresários. Eu demorei tempo para entender, por duras percas, de entender que isso aqui faz parte da minha vida como marceneiro, como um dono de marcenaria. Porque quando eu vou lá para produção, eu não posso ir lá com a cabeça explodindo. Meu Deus do céu, eu tenho que cuidar disso aqui, mas eu tenho que cortar. E aí ficava o tempo todo correndo. Quando eu for para produção, eu vou tranquilo. Já cuidei do fornecedor, já fiz o orçamento, atendi cliente, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Eu já vou sabendo tudo que eu tenho que ser feito. Então agora eu vou trabalhar. Aí eu trabalho, aí eu produzo. Agora você vai lá para produção, fica lá perdido. Tem que fazer, agora tenho que cortar essa peça. Puxa, esqueci do orçamento. Aí vai lá fazer o orçamento. Aí quando volta, o que eu estava fazendo mesmo? Travou a produção. Em uma coisa simples. Então, marceneiro, isso que eu quero que vocês entendam. Que é um sistema complexo, mas dá para ser feito. Deixa eu só ver aqui umas perguntas. Fiz esse projeto e mandava para o cliente fazia com outro. Agora eu faço um pré-orçamento e vejo se o cliente tem interesse mesmo, aí faço o projeto. Não sei se estou certo. Não está certo nem errado. Eu não vou dizer para você que está certo ou errado, Vansley, porque cada um sabe trabalhar o seu jeito. Mas eu, particularmente, para mim, na minha marcenaria e para os meus alunos, eu digo para eles, faça um orçamento e faça um projeto. Eu faço o projeto para... Quer fazer uma cadeira? Quer fazer um balcãozinho com 2 portas? Eu faço o projeto. Para evitar erros e para evitar problemas. Só que eu não dou para os meus clientes, né? Eu falo, o orçamento é sem compromisso, mas eu não vendo o projeto. Então, é o meu estilo de trabalhar. Tem funcionado, evita problemas. Então, eu sempre faço um projetinho, né? Porque eu sou designer interiores, meu irmão também é. A gente tem um designer externo, né? Um terceirizado que a gente faz projeto. Então, a gente consegue fazer esses orçamentos, esses projetos para eles. Fica tranquilo, tenho aprendido muito contigo. Obrigado, Metalart, que bom que tem gostado. Ainda não descobri seu nome. Vansley, eu aprendo muito com você, Vitor. Obrigado, cara, que bom. Quando tiverem perguntas, vão mandando, pessoal. Às vezes eu deixo caixinhas durante o dia, vão mandando perguntas, dúvidas. Lima, eu trabalho com método 4.0, mas aprendendo a comprar minhas máquinas no futuro próximo. Pretendo comprar máquinas no futuro próximo. Ótimo, é isso que eu quero que vocês entendam. Compre ela com segurança.
Você pode melhorar isso. Tem muita gente que começa aí e vai crescendo. Não é que você não pode não ter máquina, só que você tem que saber a hora certa. Talvez agora pro Lima ali não é a hora certa de comprar, porque ele está aguardando o dinheirinho dele. E se você comprar uma máquina agora, se der um perrengue, pô, teu filho ficou doente. Se você pegou aí uma virose que está acontecendo tanto, ficou uma semana sem trabalhar. Como que você vai ter dinheiro para poder pagar as contas e pagar a máquina ainda? É isso que eu quero que vocês tenham essa visão. Lima, o modelo 4.0 é ideal para começar, mas ficamos limitados com alguns tipos de serviço. Realmente, o modelo 4.0 é muito bom, mas não pode ser eterno, porque uma hora ele vai te limitar o teu crescimento e o teu lucro. Por causa que quando der um probleminha, faltou uma peça, tem que fazer algum corte específico ou fazer um trabalho diferenciado, tu não vai ter capacidade, porque só uma serra e um material mais profissional vai conseguir fazer isso. E às vezes a terceirizada não faz, às vezes um canto em L, um canto arredondado, né? Outro dia eu tive que fazer um trabalho em CNC ali, eu terceirizei. Mas só que alguns trabalhos eu faço aqui. E fora que a gente economiza muito quando a gente faz dentro da nossa empresa, porque a gente está tirando o nosso tempo, né? Você fez design interiores AD, compensa, agrega na profissão. Eu fiz quando eu estava saindo da escola, então eu fiz com 18 anos de idade. Né? Eu estava naquela, fazer faculdade, ia fazer faculdade de arquitetura, ou administração, ou fazer um curso técnico. Então eu fiz 2 anos o design interiores, eu sou técnico em design interiores, né? Ele era à distância, só que eu fazia provas presenciais, né? Aqui em Balneário Camboriú. Compensou para mim, por causa que na época a gente não tinha design interiores, a gente não tinha desenhista, a gente pagava um projetista fora muito caro e eu comecei a fazer os projetos. Para mim, particularmente, ajuda muito na noção de espaço. Sabe aquele negócio de você pegar um projeto de um arquiteto e aí ele faz um balcão de 2 metros, 2 metros com 2 portas, com 2 pezinhos? Como que vai aguentar um balcão desse? 2 metros com uma porta de 1 metro? Você sabe que a porta vai estragar. 2 dobradiças não vai ser suficiente. Precisaria de mais um pé. Precisaria de mais dobradiça ou pelo menos umas 4 portas. Essa noção que às vezes um arquiteto não tem da produção do móvel. Então quando eu fiz o técnico, eu conciliei com a produção. Então hoje eu consigo ter noção de que um projeto, eu bato o olho e eu já consigo ver, ó, essa porta não vai dar. Tem que fazer mais uma porta ou diminuir ou aumentar. Então ajudou, né? Mas é questão de, com o tempo, como marceneiro, você também vai agregando bastante, né? Mas é um curso muito legal, eu gostei bastante. O Marlon, móveis em estilo industrial. Que legal, em estilo industrial, legal. Marlon, obrigado por estar acompanhando. Fabrício, eu terceirizo o corte e não tenho funcionário. E tem vezes que não consigo cobrir o orçamento de outra marcenaria, que já tem vários funcionários e mais custo. Fabrício, isso é uma coisa que eu ainda vou comentar essa semana. Nessas próximas 2 semanas eu vou fazer lives e eu vou falar sobre essa questão de concorrência desleal. Às vezes a gente não vai conseguir, porque eu não sei o que aquela marcenaria está passando. Infelizmente a gente não sabe se aquela marcenaria grande, talvez eles estejam pegando um pallet com 40, 80 chapa a R$90. Talvez eles estejam pagando super barato na chapa. Às vezes estão pagando uma miséria para os funcionários deles. Então, e eles precisam vender. Então eles têm que abaixar o máximo custo possível, porque se ele não vender aquele móvel aquele mês, eles não vão bater meta. Não vão ter nem como pagar os custos dele. Só que o problema é que aquela empresa grande, uma hora ela não vai conseguir mais cobrir isso. E aí quebra feio. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho bem feito e tentar ir levando o barco até onde dá, né? Não ficar se vendendo, né, a um preço muito baixo por causa das empresas, mas a gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo. Será que o meu preço talvez esteja realmente muito caro? Será que eu fiz alguma coisa de errado no atendimento que o cliente preferiu fechar com a empresa grande do que com a minha? Porque aqui na minha empresa, eu considero ela uma pequena, em quantidade de pessoas é pequena. É só nós 3 aqui, né? Eu, meu pai e meu irmão. Desculpa. Porém, eu bato com empresas gigantescas. Tem umas 2 marcenarias aqui na minha cidade. Eles têm mais de 1,5 milhão de maquinário dentro da empresa. 20 e poucos marceneiros lá dentro. Eu bato de frente com eles em preço e qualidade. Então o que importa é a qualidade, como eu mostro pro meu cliente. Cara, se tu quiser fechar com ele, beleza. Mas às vezes a minha qualidade é superior que a deles. Eu não falo isso na cara do meu cliente, né? Mas mais ou menos isso que eu coloco para ele para entender. Vandesley, mas você não manda o projeto para o cliente por WhatsApp? Nunca! Não! Vandesley, não mando um projeto pro... Não, eu não mando não. Não mando o projeto para ele, nada. Eu não dou na mão dele o projeto. Porque imagina se ele pegar o projeto, ele pega ali, ó, que bonito. Vou mandar para toda a cidade fazer o orçamento. Pronto, já perdi o cliente. Se alguém lá fizer R$50 mais barato para ele, já fecho com ele. Então eu só faço o sistema que eu falei. Eu mostro para ele via Zoom, transmissão de vídeo, ou eu levo no meu computador ou tablet, ou que seja no celular, lá eu mostro para ele, mas eu tenho um computador, notebook, né? Mostro para ele o projeto, analiso com ele no Promove.
ou se for uma folha impressa, né, que às vezes o arquiteto imprime, né, que daí ele já traz, né, mas eu só apresento para ele e, ó, gostou disso aqui? Beleza, então com base nisso aqui, ah, mas você não deixa o projeto? Não, meu orçamento é sem compromisso, e o meu projeto também não, mas eu não dou o projeto e não vendo ele, nem vendo, porque meu trabalho não é vender projeto, meu trabalho é vender móveis. Então se você quer, e tem um monte de projetos que a gente não fecha, não é assim que eu fecho todos os projetos, mas pelo menos eu não perco isso, porque Vanderlei, é o nosso tempo, cara, pense nisso. Você perde um tempão indo lá, medir, volta, faz projeto, execução, aí depois você vai ter que fazer o orçamento. Aí quando tu manda pra ele, já jogou fora o teu tempo. Ele pode até fechar com você, mas só que se ele já é aquele cara que vai pelo preço, aí fica muito mais fácil pra ele. Porque ele vai lá numa outra marcenaria, olha só o que acontece, já aconteceu muito com nós. Ele vai lá fazer outro orçamento com a marcenaria e pede pra fazer o projeto. O cara vai lá, mostra o projeto. Ah, mas eu não gostei disso, que o do Rebelato fez isso, aquilo. E ele vai tentando da cabeça dele passar pro marceneiro. E aí o marceneiro lá vai tentando fazer o projeto e ele não consegue replicar o que você fez. Não é assim? Não, não é assim. Não, mas não é do jeito que eu queria. Aí ele, poxa, não é do jeito que eu queria. Só o Rebelato conseguiu fazer do jeito que eu queria. Pronto. Já matou tua venda. Ele pode até fazer mais barato. Só que daí quando ele faz, não bate o teu orçamento, pronto, você já ganhou o teu cliente só nessa aí. Porque você é um marceneiro que, olha, fez um projeto único. Entendeu? Ele não vai conseguir replicar. Agora, se você dá o projeto de mão beijada pro marceneiro lá, daí é fácil. Entendeu? Paraná, que é o meu apelido aqui. Beleza, Paraná? Tu é do Paraná mesmo? De onde tu é? Eu acho que deu pra entender, né? Se você conseguiu entender, se deu pra entender essa dinâmica, vai ajudar bastante você nos teus projetos, tá? Porque a gente é marceneiro, a gente é dono de marcenaria, a gente é empresário e não vendedor de projeto. Então a gente tem que ter essa noção, né? Porque às vezes os clientes, né, eles não têm essa noção, né? É que nem quando a gente às vezes vai numa loja de roupa, né? A gente vai lá, compra uma camisa, né? Pô, eu quero comprar uma camisa nova. Só que você vê lá, né? 40% de desconto. Tu chega no caixa, paga o dinheiro e ainda a gente pede. Ô, não tem descontinho à vista? Pô, já tá com 40% de desconto. O cliente tem essa... É cultural às vezes, né? Não devia ser, mas é cultural do ser humano pedir um descontinho. Só que se ele ficar só correndo atrás de preço, pedindo as coisas de graça, isso, aquilo, a gente acaba se vendendo demais. E aí a gente acaba perdendo nossa... Ele não vem pela nossa qualidade, pelo nosso produto, ele vem pelo preço. E ainda aí acaba estragando. Bom dia, meus projetos no Rabisco. Quando eu me formei, Adriano, em técnico de design interiores, a gente, antes disso, acho, mais ou menos quando eu estava me formando, não, um pouco antes, a gente comprou o programa Promob. Meus pais foram visitar aquela feira em São Paulo, a Formobile, isso lá... 15, 16 anos atrás, eles compraram o Promob a primeira vez. E desde então a gente sempre utilizou o Promob. A gente pagava licença, tinha um DVD, um pendrive. Nunca mais utilizamos o Rabisco. A gente sempre utilizou o projeto em papel, desenhado, e depois passamos para o Promob, que daí a gente aprendeu, e a gente até uma época pagou para uma pessoa fazer essa venda, e a gente falou para ela, utiliza o Promob para oferecer para os clientes, para a gente não ter mais do Rabisco, porque o do Rabisco dava muito problema. Fica muito... dava muito erro, sabe? Não sabia se não ficava bonito, não encantava o cliente, perdia muita venda. Aí ele, mas vai ficar assim? Vai ficar assim. Tá, legal. E aí ia lá numa marcenaria maior, que talvez tinha até um projetista, aí fechava com eles. Então a gente começou a fazer isso, sabe? Para poder fechar mais vendas. E graças a Deus tem funcionado. Paraná. Estou em São Paulo, Itupeva, mas nasci no Paraná. Vim para São Paulo com 13 anos. Então você deve ter o sotaque paranaense, né? Meu pai é paranaense. Meu pai é lá de Pato Branco, lá do oeste, lá Vitorino, aquela região lá. Eu vim do oeste de Santa Catarina também. Então deve ser meio conhecido. André, Promob está muito difícil de trabalhar. Olha, não sei como é que tá. O meu irmão, que é o administrador da parte do Promob, ele tava usando o Sketch, tá, André? O SketchUp, ele tava utilizando um tempo porque realmente estava meio complicado. O Promob travando e tudo mais. Tem que ter um computador muito bom. Ele até reduziu uma versão do Promob para poder travar menos. Só que ainda assim o Promob ainda é mais fácil de apresentar para o cliente. Às vezes para nós como projetistas é difícil. Mas para o cliente fica mais fácil de mudar ali na hora, né? Quando o cliente é de fora, você apresenta por videochamada e as medidas, ele manda a planta ou você tem que conferir a medida? São várias perguntas. Então, quando é de fora, eu mostro por videochamada. Sim, a medida
Às vezes, quando ele tem a planta, se é um ambiente pequeno, eu quero medir o banheiro, eu peço para ele medir. Tira a medida e manda para mim, assim, mais ou menos para fazer o projeto. Aí para executar, se ele fechar, daí eu vou até o local. Dependendo da distância, né? Lá, esse do cliente do Paraná, lá de Curitiba. Eu fui até lá fazer uma conferência final, porque era uma cozinha grande com vários projetos. Então eu fui lá conferir. Então, tem algumas coisas que dá para você fazer, né? Agora, se é a medida do arquiteto mesmo, aí eu pego, faço a conferência, faço o projeto e depois eu vou lá conferir no local, porque não dá para confiar em todas as medidas. O ProMob Start é bem lento. Aí é complicado. Eu não tenho mais noção de como é que está o suporte do ProMob. Helena, sou de Minas, já fui numa feira de móveis em Bento Gonçalves. Lá em Bento, eu sou de Santa Catarina, né? Bento dá uns 800 km daqui de Brusque. Eu já queria ir nessa feira, só que quando a gente programou de ir pra essa feira deu a pandemia, cara. Que droga. Era pra ter ido esse ano agora, mas como eu tô aqui com a página, eu tô produzindo muita coisa, eu não consegui. Eu acho que teve agora faz umas 2 semanas teve essa feira de novo, eu quero muito ir lá. A gente pode marcar aí um grupão, hein? Seguidores do Vitor Rebelato, todo mundo ir pra Bento Gonçalves, beber um vinho e comprar máquina. Já pensou? Bom dia, o Enterprise é o melhor programa. Eu acho que o Start ele tem umas limitações, viu, André? O Wagner falou aí que o Enterprise ele já é um ótimo programa, porque eu acho que ele tem algumas limitações. E aí, infelizmente, eu não tenho como saber isso. Era bom falar com eles. Beleza? Pessoal, 8 horas da manhã, já estamos 1 hora batendo um papo aqui. A gente bateu um papo muito legal. Muito obrigado pelas perguntas, por estar me acompanhando. Não deixem de me acompanhar essa semana. A Semana Marcenaria 2X vai ser dia 6 a 12 de março. E amanhã nós vamos ter uma live também. Só deixa eu ver aqui qual o tema dela para vocês não ficarem... Quero deixar vocês ansiosos. Organizar a produção. Não, já falei do investimento. Da produção. Amanhã nós vamos falar sobre produção. Como organizar uma produção que dê resultado, como otimizar a produção, como a gente fazer com que ela não trave. Às vezes tem coisas que a gente faz na nossa marcenaria que não está ligado diretamente à produção, mas que trava ela. Então eu vou falar sobre isso com vocês amanhã. Amanhã às 7 horas da manhã eu vou estar aqui ao vivo. Se vocês tiverem perguntas, manda na minha DM aqui, né, no meu direct. Manda pergunta, manda dúvida, eu trago aqui. Na live a gente vai batendo papo, respondendo suas dúvidas. Então vamos lá, marceneiros, porque eu estou aqui com o objetivo de ajudar vocês a aumentar a produção e terem 2 vezes mais lucro. E sermos donos de marcenaria. Não ter mais aquela frustração de que, caramba, não dá lucro, minha marcenaria está travada, mas por que ela está travada? Às vezes é um parafusinho que a gente apertando a gente resolve o problema. Beleza, meus amigos? Muito obrigado. Luizão, obrigado aí pelas palminhas. Espero que tenham gostado das dúvidas, das respostas. Um abraço aí, Marlon. Um bom dia de trabalho a todos. Vamos nos cuidar para que nós possamos estar aí amanhã também. Fabrício, valeu. Um bom dia para todos. Até amanhã. Valeu, Neris.